Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O porto de Norfolk exalava história militar. Navios da marinha deslizavam suavemente sobre as águas cinzentas, e a brisa marítima, carregada de maresia, parecia sussurrar histórias de feitos passados. Em meio a essa vasta extensão de aço e orgulho, o almirante Marcus Jefferson, de 48 anos, caminhava com confiança, mas com determinação, em direção ao seu veículo. Sua carreira fora um caminho repleto de obstáculos. Filho de uma professora e de um veterano de guerra, ele crescerá em um bairro onde as oportunidades eram escassas. Mas sua determinação o impulsionara aos mais altos escalões da marinha. Naquela manhã, seu uniforme impecavelmente passado refletia a luz pálida do sol de inverno. Cada medalha e distintivo contava uma história, coragem, lealdade e sacrifício. Ele se sentia pronto para a cúpula naval onde se encontraria com oficiais da costa leste, discutiria estratégias e representaria com orgulho seu país. Ao ligar seu carro preto silencioso, porém potente, as ruas tranquilas de Norfolk pareciam pacíficas. Mas a tranquilidade estava prestes a ser quebrada. A poucos metros atrás dele, luzes vermelhas e azuis piscantes explodiram na luz da manhã. De jeito nenhum, Marcus murmurou ao ver o policial Daniel Argrave, um policial branco conhecido por sua arrogância, sinalizar para que ele encostasse. Marcus diminuiu a velocidade, deixando a ansiedade subir em seu peito. Ele sempre obedecera à lei, e seu distintivo de almirante o protegera em muitas situações. Mas algo no olhar frio e desdenhoso de Argrave pronunciava um confronto diferente de tudo que ele já havia experimentado. Os transeuntes pararam, intrigados com a cena. Marcus respirou fundo. Ele sabia que, apesar de sua posição e experiência, o simples fato de ser negro poderia desencadear julgamentos precipitados e abusos de poder. Ele não fazia ideia de que essa verificação de rotina seria o catalisador para uma série de eventos que ameaçariam sua reputação, sua carreira e a percepção de tudo que ele havia construído. Em questão de segundos, a calma do porto foi substituída por uma tensão palpável. Marcus saiu lentamente do carro, com o coração acelerado, pronto para encarar a injustiça com dignidade, mas sem saber que sua vida estava prestes a mudar num instante. Marcus Jefferson sentiu o coração acelerar ao observar o policial Daniel Argrave caminhar em direção ao seu carro. O policial alto e corpulento, com um olhar frio e um sorriso quase imperceptível, parecia se deleitar com sua autoridade. Senhor, o senhor estava em alta velocidade, disse Argrave secamente, apontando vagamente o radar para o carro. Marcus ergueu uma sobrancelha. Ele sabia exatamente a que velocidade estava dirigindo, e nada estava acima do limite. Oficial, sou o almirante Marcus Jefferson da Marinha dos Estados Unidos. Estou viajando para uma cúpula oficial a poucos quilômetros daqui. Argrave cruzou os braços. Não preciso das suas credenciais. As leis são as mesmas para todos. Saia do veículo. Marcus sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Sabia que qualquer movimento brusco poderia ser mal interpretado. Abriu a porta lentamente com as mãos visíveis e saiu do carro com calma. Sua postura, ereta e altiva, refletia sua patente e experiência militar. O senhor entende que preciso lhe pedir seus documentos, disse Argrave, seus olhos examinando Marcus com um olhar suspeito, quase hostil. Marcus estendeu a carteira e o distintivo de almirante. Argrave pegou-os, virou-os e, em vez de reconhecer a autoridade de Marcus, franziu a testa. Um almirante, Interessante, murmurou ele, quase para si mesmo. Então, abruptamente, acrescentou. Vou acompanhá-lo até a estação. Preciso verificar sua identidade e confirmar essa história da cúpula. O mundo de Marcus pareceu desmoronar. Nunca em sua carreira ele havia sido tratado daquela forma. Os transeuntes começaram a murmurar, alguns filmando a cena com seus celulares. A humilhação pública e injusta rapidamente se alastrou. Enquanto caminhavam em direção à viatura policial, um colega de Marcus correu até eles, reconhecendo o uniforme do almirante. Daniel, solte-o. É o almirante Jefferson, gritou ele. Argrave soltou uma risada seca. Uniformes não significam nada para mim. Aqui o que importa é a lei, não a marinha. Marcus sentiu a tensão atingir o ápice. Em questão de segundos, sua reputação como líder respeitado, construída sobre décadas de serviço exemplar, foi ameaçada pela arrogância e racismo de um único homem, e ele ainda não sabia que esse confronto desencadearia uma série de eventos capazes de destruir sua carreira num instante. Poucas horas após o incidente, a notícia começou a se espalhar rapidamente.
Vídeos gravados por transeuntes mostrando o almirante Marcus Jefferson sendo escoltado pelo oficial Daniel Argrave foram publicados nas redes sociais. As manchetes eram provocativas. Almirante preso por excesso de velocidade. O que está acontecendo em Norfolk? Marcus, sentado em seu escritório no quartel-general da Marinha, encarava o telefone incrédulo. Cada notificação parecia mais uma lâmina cravada em sua reputação. Seus colegas e subordinados o olhavam com espanto, alguns cochichando, outros iniciando conversas telefônicas em voz baixa. O secretário da Marinha, General Thomas Reynolds, ligou para ele com urgência. Marcus, disse Reynolds gravemente, recebemos o vídeo. O público está reagindo, e alguns membros do Congresso estão pedindo uma investigação imediata. Marcus sentiu um aperto no estômago. General, trata-se de um mal-entendido. Eu estava cumprindo a lei. Estava a caminho de uma reunião de cúpula oficial. Eu sei, respondeu Reynolds, mas o público não conhece o contexto. As imagens falam por si. Você é um oficial de alta patente. Tudo está sendo exagerado. Precisamos preparar uma declaração. E Marcus, você pode ser suspenso enquanto a investigação estiver em andamento. O choque foi brutal. Em poucas horas, sua carreira exemplar foi posta em xeque. Todos os projetos que liderara, as promoções que conquistara pareciam desmoronar como um castelo de cartas. Marcus sentiu uma onda de frustração e injustiça. Cada vez que se lembrava da arrogância de Argrave e do olhar de desprezo que receberá, sentia uma mistura de raiva e incredulidade. Naquela mesma noite, jornais locais e nacionais já noticiavam a polêmica prisão do almirante Jefferson. As emissoras de televisão transmitiram o vídeo repetidamente, e os comentários do público, que variavam de apoio a críticas, criaram um frenesi na mídia. Marcus sabia que precisava agir rápido. Um erro, e ele perderia tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. Mas o que ele ainda não sabia era que o incidente revelaria segredos há muito ocultos dentro do sistema, exporia alianças inesperadas, e mostraria que às vezes, a justiça não espera por permissão. Marcus Jefferson não podia permanecer passivo. Ele sabia que a cada hora que passava, a especulação e a dúvida aumentavam em torno de seu nome. Em seu escritório, cercado por retratos de figuras militares históricas, ele tomou uma decisão. Lutaria por sua reputação, custasse o que custasse. Ele começou contatando seu advogado Samuel Carter, um ex-promotor militar conhecido por sua integridade e coragem. Juntos, eles analisaram o vídeo e as circunstâncias da prisão. Rapidamente perceberam um detalhe que quase ninguém mais havia notado. Argrave não tinha nenhum motivo real para prender Marcus. O radar não mostrou nenhuma infração, e o Código de Procedimento Policial exigia conduta imparcial, o que Argrave claramente violou. Marcus, disse Carter com um olhar determinado, temos aqui não apenas uma prisão ilegal, mas também um comportamento racista flagrante. Se expusermos isso adequadamente, você poderá não só limpar seu nome, como também desencadear reformas importantes. Marcus concordou. O primeiro passo foi preparar um dossiê completo, incluindo vídeo, depoimentos de testemunhas e comunicações internas da Marinha que comprovassem sua presença em uma cúpula oficial. Mas também era necessária uma estratégia de mídia. Carter contatou jornalistas confiáveis, especialistas em direito militar e organizações de direitos civis. No dia seguinte, Marcus concedeu uma entrevista exclusiva. Sua voz era firme, mas calma. Servi meu país a vida toda. Respeito a lei e as normas da Marinha. O incidente de ontem não foi apenas injusto, mas revela um problema maior em nossa sociedade. Exijo justiça não apenas para mim, mas para todos aqueles que são vítimas de abuso de poder. O efeito foi imediato. As redes sociais e os canais de notícias testemunharam uma virada. O apoio a Marcus estava crescendo. Oficiais superiores da Marinha se manifestaram em defesa de sua integridade. Até mesmo políticos começaram a denunciar o comportamento de Argrave. Então veio a revelação mais explosiva. Uma investigação interna sobre a conduta de Argrave descobriu outros abusos passados, acobertados por superiores cúmplices. Marcus, apesar da tentativa inicial de quebrá-lo, tornou-se então o símbolo da luta contra a injustiça institucional. Pela primeira vez em horas, Marcus sentiu a esperança reacender. O contra-ataque havia começado e a verdade começava a vir à tona. Mas ele sabia que o caminho para uma reabilitação profissional completa ainda seria repleto de obstáculos, e que o próximo confronto seria ainda mais intenso. Os dias seguintes foram marcados por uma tempestade midiática e institucional. A investigação sobre o policial Daniel Argrave revelou um histórico de comportamento abusivo e preconceito racial.
Depoimentos de colegas, ex-cidadãos presos injustamente e imagens de vídeo compiladas formaram um caso condenatório. Marcus Jefferson, por sua vez, manteve uma postura digna e ponderada, recusando-se a se deixar levar pela raiva, apesar da injustiça que havia sofrido. O relatório final da investigação foi inequívoco. Argrave abusou de sua autoridade, violou o Código de Procedimento e agiu com flagrante preconceito racial. As autoridades policiais foram obrigadas a suspendê-lo imediatamente, e vários outros policiais foram reintegrados por conduta semelhante. Para Marcus, a reabilitação foi rápida, mas intensa. A Marinha organizou uma conferência oficial onde o general Thomas Reynolds discursou. O almirante Marcus Jefferson serviu ao nosso país com coragem e dedicação exemplares. Os eventos recentes foram injustos e inaceitáveis. Reconhecemos sua integridade e reafirmamos nosso total apoio ao seu retorno ao serviço. A mídia estampou a história em suas primeiras páginas. A reputação de Marcus não só foi restaurada, como sua história inspirou um movimento para denunciar abusos de poder e apoiar policiais e cidadãos vítimas de discriminação. Organizações militares e civis começaram a criar programas de conscientização e proteção. Argrave, por sua vez, viu sua carreira terminar em escândalo. Os tribunais locais examinaram as queixas apresentadas por Marcus e outras vítimas, e ele foi condenado a penas severas, incluindo suspensão permanente e multas. A lição foi clara: o abuso de poder e o racismo não ficarão impunes, nem mesmo para aqueles que acreditam deter a autoridade. Alguns dias depois, Marcus, de pé no convés de seu navio, contemplava serenamente o horizonte. Ele sabia que aquela provação, por mais humilhante e dolorosa que fosse, havia fortalecido sua convicção e seu compromisso com a justiça. Ele não era mais apenas um almirante, havia se tornado um símbolo de dignidade, coragem e perseverança diante da injustiça. O porto de Norfolk, testemunha de sua prisão poucos dias antes, parecia agora saudar um homem que enfrentará a adversidade com honra e emergir mais forte. Marcus Jefferson sabia de uma coisa: mesmo quando uma carreira é ameaçada em segundos, a verdade sempre prevalece no final.